Bom dia, povo santo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor já fez. Partiu? Bora. Quem bora? Aleluia. Quem acordou cedo, hein, Igão? Você não dormiu não, sou? Vai dormir. Aleluias. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Ruth. Saudade de você também, Ruth. Por onde você andou, hein? Por onde você estava? Conta pra mim. Bom dia, Priscila. Dormiu nada, você nunca dorme. Aleluia. Bora orar, bora falar com o Pai. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que hoje seja mais uma manhã de romper, de avançar diante daquilo que o Senhor ele já reservou e separou para nós. Hoje é mais um dia que o Senhor já fez e você foi escalado para o jogo de hoje, vai ter que jogar. Se acordou, vai ter que viver, gente. Tem um amigo meu que ele fala uma frase, ele fala assim: a vida é um jogo de xadrez e eu não sei jogar. Olha, a gente acordou, vai ter que viver. Acordou, tem que viver, gente. E viva da melhor maneira, viva com esperança no seu coração. Viva sabendo e crendo que Deus ele segura na sua mão e ele vai te conduzir em toda e qualquer situação. Viu? Chama a presença de Deus aí para onde você está. Não sei como você acordou, mas hoje é mais um dia que você tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Vamos orar? Falar com Jesus? Pai, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Obrigado, papai, por mais esse dia que o Senhor já fez. Como é bom acordar e lembrar que nós temos um Deus, Pai. Isso é confortante ao nosso coração. Acordar e saber que nós temos um ponto de apoio, que nós temos um refúgio, que nós temos um lugar seguro onde nós possamos habitar. Que existe um Pai, um Deus todo-poderoso que zela, que guarda pela nossa vida, Pai. E isso nos dá ânimo, isso gera força dentro de nós, Deus. Obrigado. Eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Pelos irmãos que ainda vão chegar, Pai, ao longo dessa live, aqueles que vão dar uma passadinha e vão sair, eu quero abençoar essas vidas, Pai, com toda sorte de bênção. Eu abençoo elas, Pai, para que elas possam mesmo prosperar espiritualmente, Deus. Que elas possam mesmo avançar em constância, em ânimo, em força, em graça. Eu entrego aqui diante do Senhor, Pai, a vida de cada pessoa que conheceu o Senhor recentemente. Cada novo convertido, Senhor. Eu apresento essas vidas diante do Senhor e eu peço para que o Senhor aqueça esses corações com ânimo, com força, com alegria, com perseverança, para que eles possam resistir ao dia mal. Conduza, Pai, esses meus novos irmãos a um lugar profundo na Tua presença, para que eles possam mesmo caminhar todos os dias firmemente olhando para o Senhor. Pai, aos meus irmãos que são mais velhos na fé, hoje eu peço ânimo, hoje eu peço renovo, eu peço refrigério do céu, Pai, porque durante a nossa caminhada cristã, Pai, nós vamos passando por lutas, por dificuldades, por provações, e o Senhor tinha nos deixado já escrito que nós precisamos ter grande alegria ao passar por diversas provações, porque isso vai produzir em nós uma perseverança, uma esperança, um caráter aprovado, e assim nós vamos conseguir permanecer. Então, Pai, dê ânimo, dê força àqueles que têm enfrentado lutas e tribulações. Não é todos os dias que são fáceis, Pai. Tem dias que são mais difíceis que os outros, mas eu fico feliz em saber que todos eles, o Senhor está conosco, Pai. Todos eles, o Senhor está segurando a nossa mão. Em todos eles, nós olhamos para o céu e conseguimos ver o Senhor dizendo: eu estou aqui. Obrigado por isso, Pai. Hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 13, se der tempo 14, que o Senhor possa nos conduzir nesse tempo precioso na Tua palavra. Eu aprendi e eu confio tanto nisso, Pai, eu creio tanto nisso e eu repito toda vez. Eu creio no poder que a palavra tem para libertar, para salvar, para curar,
Sabe, Pai, eu creio para transformar vidas. E transformação não é mudança. Mudança você pode voltar ao estado inicial, mas transformação, Pai, nunca mais será a mesma coisa. Pai, eu quero mesmo te pedir, fique à vontade no nosso meio, manifesta o teu querer, faça a tua vontade, nos conduza a uma verdade, nos leva a um ponto de transformação. Meu Deus, nos ensina a olhar para o alvo que já foi proposto diante de nós e que nós possamos declarar aquilo que Paulo ele declarou, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para que estão diante de mim em rumo ao alvo, Pai, em rumo ao alvo daquilo que nos traz esperança, a nossa salvação, a vida eterna, Pai, em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Encha o nosso coração, Pai, encha a nossa vida com a presença do Teu Espírito, encha, Deus, o nosso coração de alegria, de ânimo, de esperança, Pai, em nome de Jesus, que durante o dia de hoje a gente venha ter paciência, a gente venha ter domínio próprio, a gente venha ter a mansidão, longanimidade, nos ensina a ser longânimos, em nome de Jesus, amém e amém, 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 aleluia, amém, amém, aleluia, amém, aleluia. Olha, não sei como você acordou, mas eu quero gerar esperança no seu coração. Existe um Pai que tem olhado para a sua vida, existe um Pai que zela por você, um Pai que te conduz. Aprenda a desfrutar da presença de Deus, aprenda a entrar nesse lugar de ser filho, aprenda a olhar para o céu e arrancar essa esperança todos os dias para você viver da melhor forma. Para você olhar e falar assim, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, sabe? Eu orei algo e isso ficou no meu coração, que é uma vez que nós mudamos, isso pode voltar ao estado que era antes. Mas se nós somos transformados, nunca mais nós seremos o mesmo. Se você pegar uma laranja e mudar ela de lugar, você pode pegar depois e voltar ela para outro lugar que ela estava. Mas se você pega, né, igual por exemplo, eu tinha um saco de laranja, pego 2 sacolas e eu coloco cada laranja em uma sacola, eu mudei ela de lugar, ela pode voltar a esse saco grande. Agora, se eu pegar a laranja, partir ela e fazer uma laranjada, se eu fizer um suco de laranja, nunca mais aquela laranja ela vai voltar ao estado inicial dela. E nós, na presença de Deus, precisamos entender que nós desfrutamos de transformação. Nós somos transformados de glória em glória. Não mudamos. Chega de esperança de mudar. Preciso mudar. Não, você tem que transformar. Porque se você mudar, você volta no seu estado inicial. Mas se você transformar, irmão, nunca mais você vai voltar ao ponto que você estava antes. Viu? Então busque transformação em Deus. Ô Lourdes, o que significa 3 pontinhos que toda vez você manda? Me conta. Eu nunca entendo. Conta pra mim, Lourdes. Bom dia, Haline. Miss Yu. Que saudade que eu estava de você. Eu sei que você só passa rapidinho porque aí o pau já tá quebrando próximo do almoço, né? Ei, Ana, graça e paz. Bom dia. Gente, hoje nós vamos para Romanos 13. Abre sua Bíblia aí comigo. Romanos capítulo 13. Se der tempo, a gente faz o 14, tá? Correria com mudança, Raira. Eita, filha, você não para de mudar, né? Misericórdia, sinto saudade de você. Já tô doida que você fica numa vida estável para você participar mais vezes. Dá um abraço aos meus sobrinhos, viu? Obediência às autoridades. Em outra tradução, na NVT, está escrito respeito pelas autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade ela vem de Deus, e aquele que ocupa cargos de autoridade for ali colocado por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus, que instituiu, e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo,
mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo da autoridade? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois ela tem o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para se manter de consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realiza. Deem a cada um o que é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que recolhem, e homens respeitem as autoridades. Paulo começa o capítulo 13 falando sobre essa obediência às autoridades. E eu vou entrar um pouquinho para a gente entender bem o que significa essa obediência às autoridades. Bom dia, Jojo! Dá um abraço aí em todo mundo da sua casa por mim, viu? Mateus, Olavo, Lourdes, Deus abençoe vocês. Quando ele fala que toda autoridade ela foi estabelecida por Deus, ele está dizendo o seguinte: eu quero que vocês mantenham uma ordem. Não tem como todo mundo liderar, não tem como todo mundo mandar, porque senão vira uma bagunça. E aí ele certificou e falou assim: olha, para vocês viverem de uma forma organizada, eu preciso levantar a autoridade. Então entenda que toda autoridade, liderança, ela é estabelecida por Deus. Antes dela ocupar o lugar que é dela, o Senhor a escolheu. Até mesmo a liderança de Saul. Porque quando Deus levanta Saul, o povo queria um rei, o povo queria alguém para poder liderar. E aquele povo não espera Deus levantar, eles falam assim: Deus, levanta para nós um rei, nós temos necessidade de alguém para nos liderar. E Deus pega e levanta Saul. E Saul, ele foi um escolhido do povo, mas mesmo assim o Senhor estabeleceu a liderança dele, o Senhor colocou ele naquele lugar de reinado. Então toda liderança que você vê, ela foi estabelecida por Deus. A começar pela primeira liderança que nós recebemos quando nascemos, que é os nossos pais. Os nossos pais é a primeira liderança que nós temos na nossa vida. E nós precisamos aprender a sujeitar a essas lideranças. Para quê? Para que tenha uma organização. É o pai e a mãe que vai ditar a ordem da casa, o que comer, quais dias pode sair, quais dias não pode. Se vai namorar, o horário e o dia que pode namorar, é os pais que vão ditar as regras. Eles são autoridades na nossa vida. E tem gente que cresce e acha que o pai já não é mais autoridade. Não, o pai ele continua sendo autoridade na sua vida. Ele tem responsabilidade sobre você. E vocês que são pais, vocês vão prestar conta daquilo que você liderou, daquilo que Deus ele confiou na sua mão. Então zele, sabe, lidere com zelo. Ontem nós terminamos o capítulo 12 falando sobre a diversidade de dons dentro da igreja, a forma como cada um vai executar algo. E ele diz na hora que ele chega assim: aquele que foi chamado para liderar, que lidere com responsabilidade. Então se você é pai, se você é mãe, você precisa liderar com responsabilidade, porque o Senhor vai te pedir contas daquilo que ele te confiou. Amém? Então vocês que estão na outra posição de obedecer, obedeçam às autoridades que o Senhor ele tem colocado na sua vida. Eu li um livro, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele vai falar isso de uma forma muito clara. Ele vai falar que você precisa sair ao longo do seu dia, não sei se é autoridade, submissão, deixa eu ver, um livrinho com a capa verde, eu acho que é esse, Autoridade e Submissão. Esse livro vai falar que quando você sai durante o seu dia, você precisa procurar as pessoas que são autoridade na sua vida. Uma placa, ela é autoridade na sua vida. Aquele aviso da aeromoça é autoridade na sua vida. E toda vez que você não dá ouvido a essa autoridade, que seja uma placa, que seja o aviso da aeromoça, a instrução do motorista, você está em desobediência e isso abre uma brecha na sua vida. Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe o que é brecha, mas brecha é uma legalidade para uma ação. A ação do diabo, uma ação demoníaca.
Entende? É você se colocar numa posição de vulnerabilidade. É como se Deus falasse assim: não posso cobrir a sua vida nesse momento porque você deu brecha para que o diabo atuasse na sua vida. Um exemplo para ficar claro: nas rodovias tem placas com limite de velocidade. Uma vez eu gosto muito de correr, gosto demais de correr de carro, gosto. Sou impaciente no trânsito, gosto de correr, tenho um pezinho quente, sabe? Gosto da sensação de colocar um 120, se deixar mais, sabe? Eu gosto dessa sensação. E teve um dia que eu tava voltando da cidade da minha mãe, lá onde mora, em Itabirito, vindo para Belo Horizonte, eu tava assim, ó, pau reado, e o Espírito Santo ministrou assim: se você não consegue obedecer nas coisas menores, você nunca vai obedecer nas maiores. Aí eu falei, uai, por que eu fiz nada? Olha as placas. E a placa dizia 110 e eu tava mais que 110. E na placa que dizia 80, eu tava mais que 80. Mas de 60, então, gente, nem se fale. E eu sempre andava fora do limite de velocidade. E Deus falou assim: se você não consegue obedecer nas coisas menores, você nunca vai obedecer nas maiores. E essa placa é autoridade na sua vida. Porque ela diz: ande a 60 km por hora, anda a 80 km por hora e assim por diante. Sabe? Então, uma placa, ela é autoridade na sua vida. É fácil cumprir? Não é. Não é. E eu tenho recaída sempre, tá, gente? Outro dia mesmo tava tendo recaída. A Cacau tá assim: eu não tô com pressa de chegar em casa, viu, Raia? E eu tenho recaída, mas eu tento andar o mais certinho que eu consigo. Por quê? Toda vez que eu ando fora do limite de velocidade, eu abro uma brecha na minha vida. Eu lembro um dia que eu estava saindo de um chá de panela e o pastor virou para mim e falou assim: Raira, Deus te abençoa, viu, minha filha? Vai com Jesus, que os anjos do Senhor, ele te acompanhe dentro dos limites de velocidade. Naquilo eu abri o olho, regalei e falei: nu. Que os anjos do Senhor te acompanhem dentro dos limites de velocidade. Ou seja, os anjos só vai até 110, gente. Naquela rodovia que está a 60, o anjo só vai a 60 por hora. O anjo não vai passar do limite de velocidade para acompanhar a sua vida. Então, se você se envolve em um acidente de trânsito com limite de velocidade superior ao que a pista estava autorizando, você foi totalmente negligente e abriu uma legalidade para o diabo atuar na sua vida. Entende? Igual, por exemplo, você fala mentira. Você é o líder da sua casa. Você está dando uma legalidade para o diabo atuar dentro do seu lar. Isso são as brechas. Então, uma placa, ela é autoridade. O aviso da aeromoça, sabe? Toda vez que ela fala: a partir de agora, coloque seu telefone no modo avião, recline o seu banco e nananana. Você tem que obedecer aquilo que ela está falando, porque ela é uma autoridade na sua vida. E você tem que receber de bom grado as autoridades que o Senhor estabeleceu na sua vida. Esse livro de autoridade e submissão, acho que é do Andrew Murray. Deixa eu ver aqui, eu ia procurar e não procurei. Autoridade e submissão. Não é Andrew Murray. Autoridade e submissão. O autor, não tô achando ele aqui. Autoridade, submissão. Se eu não colocar livro, não vai, né? Livro. O autor é o Watchman Nee. Eu vou escrever aqui para vocês. Para aqueles que gostam de ler e gostam de comprar livro, vou deixar aqui, ó. É o livro que fala sobre autoridade e submissão. Não, autoridade espiritual, obediência à palavra. Autoridade. Depois eu mando no grupo, tá? O que é? Se eu esquecer, vocês me lembram. Autoridade espiritual. Aí tem obediência à palavra. E o autor é Watchman Nee.
Pronto. Esse livro vai falar que durante o dia você tem que procurar as autoridades que o Senhor ele já colocou na sua vida para que você obedeça. Porque se você não obedece às autoridades que o Pai ele estabeleceu, você está em desobediência. Mas agora vamos para um ponto muito importante. Raira, tenho que obedecer todas as autoridades em todo o tempo, desde que não quebre os princípios que são conforme a palavra de Deus. Igual, eu não estou falando que obedecer à autoridade é o mesmo que concordar. Porque às vezes você não vai concordar com aquela liderança, você não vai estar, tipo assim, igual por exemplo a presidência. Teve muitos embates e o povo cristão não consegue suportar o Lula. Porque os princípios dele são totalmente opostos ao que diz a palavra de Deus. Então, o fato dele andar dessa forma não quer dizer que nós concordamos, mas nós precisamos respeitar as ordens que ele coloca. Mas supondo que ele manda e libere uma ordem que não condiz com a palavra de Deus, eu devo me submeter a essa liderança? De forma alguma. Lutero, quem mais? Teve mais pessoas, sabe? Que na época a liderança, o governo, estava totalmente fora do que a palavra dizia. E eles não se submeteram, não tem como. E se necessário for ter que ser preso, vai ter que ser preso, mas você não pode se submeter a esses pontos de autoridade. Vamos para um exemplo prático. Lembra das parteiras lá de Faraó? As parteiras tiveram uma ordem para não deixar vivo nenhum dos filhos que nascessem. Era uma ordem, tem que matar todas as crianças. Veio uma ordem de Faraó. A palavra do Senhor nos deixa matar? Não deixa matar. Você vai então contra a palavra de Deus? Não. Nesse caso, ela não se submeteu à liderança. Porque é pecado. E toda vez que quebra mandamento, você não vai se submeter a isso. Você obedece até o ponto que aquilo não fere os princípios do Pai. Supondo que hoje saia uma ordem dizendo proibido pregar o evangelho, proibido manifestar a sua fé. Você vai parar de falar? Não, não vai parar. Vocês estão entendendo? Mas tudo aquilo que diz que é de uma maneira moral, que vai trazer boa convivência, organização, aí sim você deve cumprir, tá? Então é isso. Sobre a autoridade, que fique claro no seu coração, você deve se submeter às autoridades, porém isso não pode passar por cima dos princípios que vêm de Deus. Você deve obedecer aos seus pais, mas toda vez que eles mandarem você fazer uma coisa que não condiz com os princípios do pai, você não vai fazer. Por exemplo, a mãe e o pai que fala que eu não tô. Ah, a mãe tá querendo falar com a senhora, fala que eu não tô. Você não vai mentir, entendeu? Então, nesse ponto, você não vai se submeter à autoridade dos seus pais, porque tá quebrando o princípio da palavra de Deus. Pegou a visão, varões? Varões, varoas. Versículo 8. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei. Pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas esse como a si mesmo, a tradução real é como você foi amado. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde e o tempo está esgotando. Eu gosto muito desse versículo que diz: despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam-se da armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem das festanças desregradas, de bebedeira, de promiscuidade sexual e das práticas imorais. E não se envolvam em briga, nem em invejas. Às vezes a gente dá ênfase só no grande, né? Nas bebedeiras, nas festas desregradas, não posso participar de promiscuidade sexual. Mas ele fala assim, não se envolva nem em briga, nem em ciúmes, nem inveja. Em vez disso,
revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Já falei disso várias vezes. A nossa carne é má. O nosso desejo por promiscuidade é alto porque a nossa carne ela é inclinada sim a fazer as coisas da carne. E aqui esse texto está dizendo o seguinte: eu quero que vocês fixem bem no coração de vocês que o amor deve ser a base para você viver. Se você cumpre o amor, automaticamente você não vai desobedecer aquilo que a lei pede. Porque a lei pede para que você não mate, para que você não roube, para que você não cobice, para que você mantenha ali a convivência com seu irmão. Então, se você ama o seu próximo, você não vai cometer nada disso. O ponto é o amor. E eu disse que eu gosto de um versículo de uma forma assim tão grande, que é esse versículo 11, a parte B, que diz: despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando nós cremos no início. Paulo está escrevendo à igreja de Roma e está falando com eles o seguinte: olha, vocês precisam acordar, vocês precisam despertar, porque agora, nesse ponto que nós estamos agora, a nossa salvação está mais próxima do que no dia que nós cremos. O que significa isso? Esse despertar, porque agora nós estamos mais próximos da salvação. Olha, nós temos aqui, vou ilustrar para vocês, porque eu gosto de forma ilustrativa. Aqui está a salvação. E aqui tem 3 pessoas. Cada uma converteu no ponto. Essa pessoa, o ponto de partida era esse. Essa pessoa acabou de converter, essa converteu tem um pouquinho, essa converteu tem mais tempo. A salvação está aqui. Quem já caminhou mais para perto da salvação? Essa pessoa que está aqui próxima dela. Por quê? Ela tem um tempo de caminhada. Quando você converte nesse ponto aqui, você está longe ainda da salvação. É tudo novo para você. Então ele está dizendo agora, gente, você que já chegou nesse ponto aqui, ó, você que já fez essa caminhada, está próximo da sua salvação, já desenvolveu, já trilhou um caminho, desperta. Tem gente que dorme depois do tempo de caminhada, porque aquele que está aqui, ó, acabou de converter, tudo é novo para ele. Ele ainda não sabe da caminhada que está esperando ele. Você que acabou de converter, conheceu Jesus ontem, ainda tudo é muito novo para você. Ainda tem muitas coisas que você precisa assimilar. Muitas coisas que você precisa ainda alcançar. Só que aquele que já caminhou há mais tempo, às vezes ele vai parando no meio da caminhada, ele vai ficando um pouquinho mais cansado, ele vai já entrando na linha do não tem nada a ver, não tem problema, posso escutar essa música, posso beber um golinho. O cara que converteu hoje, não, ele falou assim, só quero Jesus. Só quero Jesus. Só que aqueles que já estão caminhando há mais tempo, eles vão ficando cansados. E aí Paulo fala que chegou num ponto de adormecer. E ele fala assim, desperta. Você que já chegou cada vez mais perto da salvação, né? Agora que você está mais perto da salvação do que do início, porque você já andou umas caminhadas com Cristo, você já começou a desenvolver a sua salvação com tremor e com temor, desperta agora. Quanta gente está dormindo? Eu já conheço Jesus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho minha rotina de jejum, tá ótimo, Raira. Não desperta, sonda seu coração, busque de Deus aquilo que Ele quer que você faça. Entra num lugar de intimidade com Deus e desfruta desse lugar. Desperta, acorda, gente, acorda, sabe? Para de viver essa rotina monótona, todo dia a mesma coisa. Acorda, limpa a casa, vai lava banheiro, faz almoço, nananã. O que você vai fazer de diferente? Desperta, acorda, queira viver um a mais com o Senhor. Eu acredito que sim, a sua casa, o seu lar é um ministério, mas você pode fazer muito mais do que aquilo que você faz. Tem gente que se coloca na posição de estagnamento que não sai do lugar de jeito nenhum, nem se um guindaste vir puxar. Sabe, o mundo lá fora está sofrendo. Gente, eu trabalho com missão. Para você que chegou aqui agora e talvez não me conhece tanto, eu trabalho com missão. E minha vida eu vivo em tempo integral para o Senhor. Eu vou visitando famílias e eu vou conhecendo pessoas, eu vejo tanto que o povo está passando por necessidade. E eu creio que não é só perto de mim. O tanto que as pessoas estão sofrendo. Se eu contasse para vocês aqui, eu ficaria horas contando, mas todos os dias, pelo menos, uma pessoa me chama e fala, Raira, não tenho nada para comer.
Raira, recebi seu telefone, meu armário tá vazio. E eu recebo foto de armário, foto de escola, menino indo com tênis furado, sabe? E por que a igreja não se posiciona? Existe uma igreja rica, existe uma igreja milionária que está desfrutando em andando de passeio de avião, de jatinho, de sítio, de clube, e o povo morrendo. As necessidades sempre nós vamos ter, mas eu só quero explicar para vocês que vocês que estão aqui comigo, vocês que são um comigo, eu tenho a obrigação de te encorajar a sair desse lugar que você está. Faz a diferença na vida de uma pessoa. Talvez na sua casa, por exemplo, tem um pé de laranja, tem um pé de limão. Ponha 2 limão e leva para alguém que precisa. Ponha 2 laranjas e leva para alguém. Talvez seu armário está lotado de roupa que você não usa mais. Para com esse pensamento de vou emagrecer. Na hora que eu emagrecer, eu vou usar essa roupa, eu vou usar essa calça. Tira tudo do seu guarda-roupa e doa tudo. O Senhor, Ele vai trazer mais. O Senhor, Ele sempre traz, gente. Você não precisa mais do que 5 pares de sapato. Pra quê? Acho que 5 ainda é muito. Mas coloca aí na classificação, né? Um tênis pra academia, um tênis pra sair, uma sandalinha bonitinha, um sapato de salto, uma bota, acabou. Chinelinho de dedo. Olha que lindo. Pra quê? Ficar aí acumulando um tanto de coisa, você não é centopeia não. Larga esse sapato de lado. Vai ajudar alguém, ama o seu próximo. Faz a diferença na vida de alguém. Desperta, igreja. É isso que Paulo está falando. Agora que vocês estão chegando cada vez mais perto da sua salvação, acorda. Dá uma despertada. Entendeu? Faz um bolo. Você é bom em fazer bolo? Faz um bolo. Leva para alguém. Passa na rua. Entrega para o morador de rua. Raira, ele está fumando, está usando droga. Aqui não interessa o que ele está fazendo, que ele se resolva com Deus. Você tem que fazer a sua parte. A sua parte é alimentar, é visitar alguém no hospital. Lembra daquela parte que a palavra fala? Estive doente, não fosse me visitar. Estive na prisão, não foi me visitar. E nananã, e nananã, nananã. Pois é. É você visitar os hospitais, os asilos, os orfanatos. Estive nu, não me deu de comer, nem de beber, nem de vestir. A palavra o tempo todo vai falar isso. Isso é o amor ao próximo. Amor ao próximo não é só você falar assim, vivo de forma cordial com todo mundo. Eu amo todo mundo, não brigo com ninguém, não tenho inimigo, tá tudo ótimo. Não, é um pouquinho mais. Tenha empatia. Eu falo dessa forma, gente, e eu não quero colocar um peso sobre a sua vida. Se eu estiver colocando peso sobre a sua vida, você me perdoa. Não é peso. Para mim é id. Para mim é você avançar no reino. Mas o meu coração, ele queima muito por vidas. E talvez eu coloque um peso muito grande, que talvez você que é um mestre, você que é um profeta, não vai sentir da mesma maneira que eu. Mas eu acho que o amor, sabe, ele é a base de qualquer coisa. Eu amo muito vidas, meu chamado é pastoreio. Então eu gasto tempo, eu gosto de conversar com os outros. Se eu vejo alguém passando uma situação difícil, eu lá o que eu tô fazendo, eu vou atender. Se tiver no meu alcance, é na hora. Ontem eu tava na igreja e do nada eu lembrei de uma pessoa e falei assim, como é que você tá? Aí ela falou assim, tô bem, graças a Deus. Eu falei assim, não, e em quesito de alimentação? Como é que vocês estão? Ela me mandou uma foto da panela dela e falou assim, Raira, hoje que eu tenho pra comer é arroz e cenoura. Aí na hora eu falei com a minha mãe, falei, mãe, olha aqui a situação. Meu coração corta, e eu fui assim com um nó na garganta. Na hora eu falei assim, deixa eu ver o que tem aqui na igreja. Aí peguei um pouquinho de biscoito, feijão, o que tinha na igreja, massa de tomate, macarrão, e levei para ela leite, coloquei um leite, tinha uns biscoitos, e eu levei, é na hora, gente, para mim é na hora, sabe? Se você tem a oportunidade, a palavra diz isso, se você tem a oportunidade de fazer o bem, e esse bem está na sua mão, o poder de fazer, e você não faz, tá errado. Tá errado. Sai desse lugar de ficar dormindo na presença de Deus. Acorda. Entendeu? Coloca assim, entendi. Entendi, valeu. Tinino, beleza. Vamos pro capítulo 14. Escreve alguma coisa para eu saber que vocês estão aí ainda. Misericórdia. Aleluia. Bom dia, Maria. Bom dia, Diogo. Deus abençoe a vida de vocês, que a graça e a paz seja sobre a vida de vocês que estão chegando agora. Amém? Entendi.
Obrigada, viu? Bom dia, Pati. Deus abençoe. Que bom que vocês estão aí. Capítulo 14. Não julguem uns aos outros. Versículo 1 diz: aceitem os que são fracos na fé e não discuta sobre opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão de pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial ou faz para honrá-lo, quem come qualquer tipo de alimento também faz para honrá-lo, o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor. Por isso ele dá graças a Deus. Pois não vivamos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos também é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Gente, isso aqui é bonitinho demais, né? É tudo que a gente faz, é para Ele, por meio dele, para sempre. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Então, por que você julga o outro irmão? Por que o despreza? Lembra-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Uma vez disso, resolvam viver de modo que nunca a fazer um irmão tropeçar ou cair. Depois eu vou voltar nesse aqui, ó. Eu sei que estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que a sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, ao seu ver, é bom, pois o reino de Deus não diz a respeito do que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Depois eu finalizo esse versículo 20. Gente, Paulo vai falar aqui no 14 acerca da gente não julgar o outro, e o quesito aqui que está pondo em prática é a comida. Uns comiam, outros não. E ele está dizendo: você que come, não julgue aquele que não come. E você que não come, não julgue o que come. E nem você que come, não julgue o que não come. Porque ambos fazem de acordo com o conhecimento que têm, e ambos vão fazer para dar graças a Deus, porque todas as coisas são para Deus. Se vivamos, se morramos, nós pertencemos a um único Deus. E ele vai falar: ninguém julga ninguém. Se você come determinado tipo de alimento, não julgue o que não come. E ele vai falar também acerca daqueles que guardam o dia especial. Por exemplo, o dia de ação de graças. Começou nos Estados Unidos e agora a gente pratica aqui também. Tem gente que tem costume, tem gente que não. Tem gente que vai falar assim: ai, que banalidade, não tem necessidade, todo dia é santo, todo dia é pro Senhor, a gente tem que fazer ação de graça todo dia.
Aí o que tá lá fazendo ação de graça vai falar assim, por que o povo não faz? Tem que fazer ação de graça. Não existe peso. Nós não temos o direito de colocar peso sobre a vida de ninguém. Aquele que come não julgue o que não come. Porém, se você vai na casa de um irmão que é adventista do sétimo dia, e se esse irmão lá, adventista, ele não come carne de porco, e você sabe que os adventistas não comem carne de porco, você foi convidado para um churrasco na casa de um adventista, você vai levar carne de porco? Não vai. É isso que a palavra está falando, porque nós precisamos aprender a viver, né, em harmonia, a não ofender o irmão. Se te escandaliza eu comer essa carne, eu não vou comer. Na sua frente, não vou comer. Tudo que escandaliza o irmão pode levar ele a um ponto de tropeço. A palavra lá no versículo 12 vai dizer, em vez disso, resolvam viver de um modo que não faz o seu irmão tropeçar ou cair. Olha, tudo aquilo que vai fazer o seu irmão olhar para a sua vida e ele vai ficar escandalizado, você não pode fazer. A palavra diz, não escandalize o seu irmão. Não faça os pequeninos tropeçar. Por isso você tem que vigiar que você come, que você bebe, os lugares que você frequenta, para que ninguém venha tropeçar por causa da sua vida. Entendeu? Pegou a visão? Pegou? Olha, eu aprendi, a minha pastora Lília, ela estava estudando e fez um estudo e ela viu sobre as interferências da carne de porco. É complicado para explicar aqui. Qualquer dia eu faço uma sala no Zoom e eu explico por lá. Mas tem relação com espíritos imundos. Acabou. Ela falou lá, recebeu o direcionamento para não comer mais a carne de porco. Ela passou para mim, para Cacau, para as meninas que caminham com ela. E quem quis, acompanhou e agarrou a visão. Na mesma hora, eu falei assim, tô com você nisso, pastora, porque eu acredito no que ela carrega. Ela, para mim, é uma pessoa que me direciona, me posiciona. Não como mais carne de porco. Desde o final do ano passado, eu não como mais carne de porco. Mas eu não posso chegar aqui, abrir uma live e falar assim, aquele que come carne de porco tá errado. Não posso. Você não pode olhar para minha vida e falar assim, ai, Raira, que besteira, acho que não tem nada a ver. Olha, a palavra diz, aquele que come, não julgue o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Cada um vai caminhar de acordo com o que alcançou. A carne de porco, ela fala, e nessa explicação, ela dá meio que uma legalidade para um espírito de briga dentro das casas, dentro dos lares. E teve uma discípula da minha pastora que falou assim, pastora, não concordei, não achei que tem nada a ver, vou continuar comendo a carne de porco. A pastora só falou assim, faz um teste. Faz um teste, ora ao Senhor, tudo aquilo que gera dúvida no nosso coração, que nós não temos uma certeza, você ora ao Senhor. Depois eu conto como é que isso testificou no meu coração. E aí, a discípula dela falou assim, não vou parar de comer. Meu marido gosta de torcida de barriga, não vou parar de comer carne de porco. E aí, gosta de torresmo, tá. Continuou comendo a carne de porco. E ela viu e começou a observar a briga que tinha entre as filhas dela. As filhas brigando. E ela falou assim, pastora, minhas meninas estão brigando muito. Aí a pastora falou o seguinte, faz um teste, fica tantos dias sem comer a carne de porco. E ela ficou sem comer a carne de porco e foi o dito e o feito. Acabou. Ela explicou para o marido e eles concordaram em não mais comer a carne de porco. Para quem gosta demais, pode ser um sacrifício. Mas eu convido vocês que querem, faz um teste. Não é ordem, não é um mandamento. Você faz de acordo com aquilo que você alcançou, tá bom? E é isso. Não tem como colocar peso, não tem como colocar um jugo sobre a vida das pessoas. Cada um vai fazer conforme aquilo que o Senhor propôs. Eu sou do tipo que quando eu recebo um conhecimento, eu oro a Deus e busco também dele. Testificou no meu coração porque na virada do ano passado, teve pernil na igreja. E eu comi e lá eu não me senti bem comendo pernil. Aí quando eu vim pra casa, eu trouxe uma marmitinha, peguei uns 7 pedaços de pernil, trouxe pra casa pro almoço do outro dia.
E aí, no outro dia, uma voz veio na minha cabeça e falou assim, você não vai comer essa carne. Eu desconsiderei a voz e comi a carne de porco. E eu senti um gosto, vocês vão rir, né? Mas meu paladar é mais aguçado. Eu senti um gosto de porco, gente, muito forte na carne. E aí aquilo me fez passar mal, meu estômago começou a revirar. Eu falei, trem horroroso, e aí não ficou bom. Na mesma hora, parei. Aquilo testificou, aí depois a pastora veio e trouxe o estudo. Acabou, não como mais carne de porco. É a minha experiência, é o que eu tenho com o Senhor, sabe? Mas, vamos lá, supondo que eu preciso ganhar uma vida em um outro país, em um outro lugar, e eu tô numa situação onde aquelas pessoas não conhecem Jesus ainda, e elas me convidaram para ir na casa dela, e tudo que tem para comer é uma carne de porco. Aquela pessoa vai me oferecer, eu vou orar ao Senhor e falar, Deus, Senhor, me perdoa aqui, e eu vou comer aquele pedacinho. Um pedacinho para não gerar um escândalo na vida daquela pessoa que eu quero ganhar. Vocês conseguem me compreender? Entende? Eu acho que a gente tem que... É um princípio que eu tenho no meu coração, mas esse princípio não pode ser maior do que o meu amor por uma vida. Pegou a visão? Amém? O meu amor, o meu princípio aqui, que é algo que eu determinei no meu coração, não vou passar por cima de um amor por uma vida. Se for para ganhar uma vida, eu vou comer uma carne de porco, tá? Raira, eu não sabia disso. Amém, exatamente. Raiva, por que pecado? Você irá... Não é um sentimento que provém de Deus, né? O Senhor, Ele é amor, o Senhor, Ele é paciência. Porém, a raiva, ela veio com o pecado, com o homem caído. Para que você vai ficar com raiva da pessoa? Entende? Ficar furioso se a base nossa é o amor. É isso, gente. Vamos finalizar o capítulo. Versículo 20. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne ou beber vinho ou fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso para você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas, se você tem dúvida quanto ao que deve ou não comer, será culpado se você comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Meu Deus, é isso, né? Eu sou assim, a raiva me domina, estou tentando mudar e ter sabedoria. Amém, irmã, que o Senhor Ele possa mesmo gerar esse ponto aí de equilíbrio no seu coração, de ter domínio próprio sobre essas situações. Depois eu volto, viu, Rosângela, para poder explicar então. Vamos lá, tá falando aqui que é melhor deixar de comer a carne ou o vinho para não fazer um irmão tropeçar. É com essa base que eu defendo, né, o argumento de não beber. Tem gente que bebe porque fala assim, Raira, a palavra não diz que não pode beber, você não pode se embriagar. Ok, concordo com você, a palavra diz que não deve se embriagar. Mas a palavra também está dizendo que você não deve beber se isso vai gerar uma pedra de tropeço na vida de alguém. Hoje eu conheço várias pessoas, eu trabalho com missão, eu trabalho com adolescente, tenho relacionamento com muitas pessoas na igreja. Acaba que quando chega alguém novo na igreja, eu cumprimento, eu converso, eu marco café, eu sento à mesa. Tenho acesso a várias pessoas, tenho vocês aqui no Instagram. Imagina que eu beba, todo dia eu bebo um copinho de vinho e não me embriago. E todo dia eu bebo com sabedoria, ok, tá lindo. Aí alguém vira pra mim e fala assim, acabou de chegar alguém na igreja e essa pessoa que chegou na igreja tem problema com bebida. No passado, antes de conhecer Jesus, enchia a cara, caía, tinha problema sério com esse vício. Aí ela vira pra mim e fala assim, Raira, abandonei o vício e tal, da bebida. Hoje, graças a Deus, eu converti, não bebo mais. Raira, você bebe? Gente, não tem como eu falar bebo socialmente. A palavra é sim ou não.
A pessoa olha pra mim e fala assim, nossa, a Raira é uma bênção, eu amo a vida da Raira. Raira, ela ensina a palavra lá no Instagram, ela trabalha com missão, que legal o trabalho que ela faz. Raira tá sempre lá me ajudando na igreja naquilo que eu preciso. Pronto, virei um discípulo da Raira. Aí a pessoa vira pra mim e fala, Raira, você bebe? Aí eu vou falar assim, não, bebo, sim, eu bebo. Aí a pessoa olha pra mim, se a Raira bebe, eu posso beber também. Só que talvez o controle que eu tenho, aquela pessoa não tem. Aí eu fiz aquela pessoa tropeçar, porque no dia que ela estiver mal e ela quiser ter uma recaída, a primeira coisa que vai vir na cabeça dela é, se a Raira bebe e dá conta, eu posso beber também. Ali eu fiz meu irmão tropeçar. Então, para não fazer ninguém tropeçar, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Pare de beber, sabe? Ou é sim ou é não. Não existe isso do socialmente. Eu bebo socialmente. Isso é, se você quiser ter uma vida diferenciada com o Senhor. Vai por mim, a bebida não vai te fazer falta em nada. Não vai te acrescentar nem tanto, nem para mais, nem para menos. Eu bebia no passado. Não faz falta. Não faz falta. Existe uma vida maravilhosa com o Senhor e sem a bebida. Guarda isso, ó. É melhor deixar de comer a carne, ou de beber o vinho, ou fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Por exemplo, ir num show secular, ir no show do Alok, ir no show do Raça Negra, ir no show do Zeca Pagodinho, ir em qualquer show que você quiser ir. Se isso vai fazer seu irmão tropeçar, ele vai achar assim, se o fulano foi no show, eu posso ir também. Se isso vai fazer seu irmão pecar, tropeçar, vai gerar escândalo, não faz, tá? Coloca isso na sua cabeça. Se vai gerar escândalo, se vai fazer alguém tropeçar, eu não devo fazer. Ai, Raira, então eu vou ser penalizada porque o meu irmão é fraco na fé? Vai. Esse é o evangelho do Pai. Esse é o reino em qual eu prego. É nesse Jesus que eu acredito, é nesse Deus que nós servimos. Se vai fazer pecar, se vai escandalizar, separa. Visão do reino. Ontem nós lemos e um versículo que eu grifei, que serve muito para mim pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, não só aos seus olhos, tá? Nós encerramos por aqui, finalizamos o capítulo 14, amanhã nós vamos para o 15. Tem alguém que está aqui pela primeira vez que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer isso hoje? Se você quer aceitar Jesus, você vai escrever aí nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Eu vou orar por você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar e quer voltar para os caminhos do Senhor, eu posso te ajudar nisso também. Você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar. Gente, eu falo isso igual a gente acabou de fazer um devocional. Não é penoso, sabe? Não é penoso. É leve. Servir ao Senhor Jesus é leve. Cadê o Felipe? Ô, Lourdes, o Felipe só faz algumas lives comigo. Ele entrou para me ajudar em alguns capítulos de Apocalipse e de Romanos também ele entrou. Mas não é sempre que ele tá aqui. Mas vai lá no Instagram dele, chama ele, fala assim: Felipe, cadê você nas lives? Faz lives aí pra gente. Felipe, ele tem um chamado de mestre. E é muito bom ouvir ele, não é? Ele tem conteúdo denso. Amém? Todo mundo é salvo? Então você vai escrever, já sabe a frase, né? Eu sou salvo. Escreve aí: eu sou salvo. Amém? Coloque sua mão no coração. Agradeça ao Senhor. Feche os seus olhos. Repete comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Agradeço por cada filho que o Senhor colocou diante de mim e que o Senhor me confiou para cuidar. Eu volto eles para o Senhor e entrego eles nas tuas mãos. Cuida deles, Pai, no dia de hoje. Executa a sua vontade, faça o teu querer. Tudo que nós queremos, Pai, é ser despertados, desenvolver a nossa salvação e aproximar cada dia mais do nosso alvo. Papai, nos ensina a amar o nosso irmão, nos ensina a amar o nosso próximo,
sabe, nos ensina a nos posicionar de uma maneira que te agrada. Viver com sinceridade e em verdade. Eu abençoo cada um, Pai. Oro por aquelas vidas que vão reconciliar com o Senhor posteriormente, por aqueles que vão aceitar Jesus, que o Senhor possa mesmo escrever o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, Pai. Continue ministrando em cada coração, conforme o Espírito conduzir. Nos ensina a andar numa vida reta, que não vai levar o nosso irmão a tropeçar e nem se escandalizar. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Ele te guarde, que Ele te livre de todo mal. Amém e amém. É isso, família. Eu amo vocês. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Aqui deu certo, viu? A geladeira. Ontem eu comprei a geladeira, eles vão entregar hoje. E aí eu vou ver se eu consigo, na hora que eu sair da escola, ir lá para me poder fotografar para vocês. Tá bom? Um beijo.